Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om. Ok, bom dia a todos. De volta aqui na Beleza do Gita, aula de domingo. Nós vimos na aula de ontem, né? Nós cobrimos os versos 10, 11 e 12. O verso 10 dizendo, tendo recorrido a mim, libertos do apego, medo e da raiva, absolvidos em mim e purificados por Yana Yoga, muitos alcançam a minha natureza, né? Nós estávamos vendo que nós podemos alcançar a clara e firme convicção da real natureza, né, de tudo, né, através da compreensão da natureza de Deus ou através da compreensão da natureza do eu. E aqui, Krishna Guru apresenta os ensinamentos do ponto de vista, né, do conhecimento a respeito da natureza do Lord Krishna, a natureza de Ishvara, né? E ele fala sobre um processo de purificação que inicia com Karma Dharma e termina, ou se conclui, com a purificação através do Yana Yoga, que produz aquela remoção das impurezas mais sutis, né? Que são todas elas decorrentes da alta ignorância. No verso 11, nós vimos que, de novo, ele fala sobre esse relacionamento entre o Criador e a criatura, dizendo que quem se aproxima de mim, com qualquer que seja o desejo, eu os abençoo, qualquer que seja o desejo. As pessoas seguem meu caminho através de qualquer que sejam os seus desejos. Eu sempre abençoo, né? Este é o ponto aqui. As pessoas correm, se refugiam, né? Elas voltam para Deus e assim elas gradualmente elas se libertam do samsara, do apego, do medo, da raiva, da irritação, né, da frustração, todas aquelas problemáticas, né? E neste processo, através desse relacionamento, elas vão refinando e purificando a mente, né, e o coração, até que eles cheguem na purificação através do autoconhecimento, né? E ele aqui, novamente, no verso 11, ele fala, não importa o nível do seu desejo, o nível da sua maturidade, qualquer que seja o desejo, né, se volte para mim, lembre-se do seu Criador e eu facilitarei, né, a realização dos seus desejos, né? Eu abençoarei você independentemente do nível do seu desejo. Se você é como uma criança que deseja um brinquedinho, né, de infantil, né, um balão de gás, com gás dentro, etc., eu, né, farei de modo que você possa passar por aquele nível de aprendizagem, né, aquele nível de realização de desejo, para que você possa se mover para desejos superiores, né? Então, no verso 12, ele traz um outro tema muito importante, que ele fala, a maioria das pessoas, elas querem o que elas querem, né? Todo mundo quer o que quer, ninguém faz nada que não seja motivado pelo desejo de obter alguma coisa, alguma experiência, né? E elas buscam o que elas querem através das ações. Então, elas utilizam as divindades, as deidades, né? Védicas para obter, né? Para fazer os pujas, os rituais, né? E aí elas fazem ações, fazem rituais, ou até mesmo fazem ações para ganhos mundanos, né? E no nível mais elevado, né? Desejo mundano, sim, mas eu faço ações lembrando que Ishvara é o real
né, o real entregador, né, deliver, né, dos nossos Prarabdha-karmas. É ele que nos entrega o resultado de nossas ações, né? Então, eu vou fazendo as minhas ações e eu vou lembrando de Ishvara ou de outras divindades, porque eu não conheço nenhuma outra meio, outra via, né, de obter felicidade que não seja através de ações e os resultados das ações que são, inevitavelmente, experiências. Eu faço o que eu faço porque eu quero experimentar eu quero experimentar paz, satisfação, segurança, alegria, né? Então, eu faço, tentando atrair um meio ambiente, né, favorável à minha pacificação mental, à minha satisfação, né, os meus quereres, os meus gostos, né? Então, a gente está tão viciado a buscar o que a gente quer através de ações e resultados, que são experiências, né? E é difícil encontrar um cidadão, uma pessoa, que desenvolva uma apreciação e um valor por um outro tipo de ganho, que não é possível através das ações, mas somente possível através da compreensão, né? Seguindo os ensinamentos dos Upanishads, né? Então, um caminho é através da ação e o resultado, que é uma experiência, e o outro, né? Eu teria que fazer, né, um esforço intelectual para compreender as declarações finais dos Upanishads. Os resultados que nós obtemos das ações, os resultados das ações, são imediatos, são fáceis. Se você quer uma coisa, você trabalha naquele ponto até você conseguir aquilo que você obteve, né? Vai ter muitos fracassos, muitas frustrações, mas no final você obtém aquilo que você quer. E aí, para a sua frustração ainda maior, você não fica feliz mesmo depois do sucesso no ganho do seu objeto de desejo, né? Então, as pessoas buscam, né, através deste relacionamento de pedir a Deus, por favor, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sem saber que os resultados nascidos das ações, eles vêm rapidamente, mas eles são finitos. Eles não são permanentes, eles vêm e vão, são defeituosos, como nós vimos na aula de ontem, né? Cheios de problemas, cria karma, né? Então, nós cobrimos isso na aula de ontem, e depois nós vimos que Krishna, né, segundo o Swami Paramarthananda, né, ele fala assim, o Krishna, de vez em quando, ele dá uma chorada, ele se lamenta, né? Ele fica se lamentando, dizendo, poxa, eu explico tanto, apresento todos esses ensinamentos revelados, né? Apontando a lógica, né? que prova que os resultados das ações jamais serão infinitos e ilimitados, né? Porque toda e qualquer ação de um ser humano é finita e limitada. Eu apresento todas as lógicas possíveis, e ainda assim você volta no candidato errado, né? Você volta, né, no bloco da ação e experiência, ao invés no bloco, né, que sugere a contemplação e a libertação através do autoconhecimento, né? Então, ele dá uma chorada de vez em quando, né? O guru de vez em quando chora, o guru de vez em quando vira para chorar assim, pô, chora, isso aqui é um trabalho duro, ninguém realmente está interessado. As pessoas ouvem, mas não ouvem, ou entram por aqui, sai por ali, né? Mas ainda assim, você me compele a estar aqui fazendo esse trabalho, né? É como uma amiga minha me dizia, né? A Pra me dizia, nos velhos tempos do Vedanta Brasil, né? Dizia assim, porra, Nagarjuna, este trabalho que você faz é realmente duro, hein? É como se você estivesse tentando quebrar pedra. É um trabalho de quebrar pedra, né? Era uma analogia interessante que ela usava. Por quê? Porque a ignorância é tão dura que é difícil você quebrar, né? É difícil você remover e é difícil você encontrar alguém que queira realmente remover a ignorância, genuinamente, né? Então, o guru sempre dá uma choradinha de vez em quando, né? Ninguém está interessado em tudo isso, né? A maioria das pessoas, né, tragicamente, depois de pensar, considerar ação e contemplação, elas cometem um erro que é chamado por Swami Paramarthananda, um erro discriminado, um erro ponderado, né? Porque quando você erra sem saber,
do seu equívoco, né? Sem saber que existe uma alternativa mais inteligente, né? Você erra por ignorância total. Mas quando você é apresentado dois partidos, né? Dois princípios, né? Dois meios, e você segue a lógica, analisa, contempla, né? Reflete, e depois de ter ponderado tudo, você escolhe a ação e seus resultados, né? Então, este é um erro ponderável apresentado aqui na linguagem do Swami Paramarthananda, né? Que é uma sacação legal, mas é o que é, mas não é que seja ponderado ao ponto da pessoa assumir, né? E dizer assim, não, eu tenho certeza que o samsara é melhor para mim e eu vou apostar, eu vou votar no bloco do samsara, vou sair no bloco do samsara, né? Por quê? Porque eu sou mais feliz vivendo no samsara, né? Ações, correndo atrás do que eu quero, tentando controlar minhas experiências, né? Então, eu decidi isso depois de ter passado meses ou anos estudando os Upanishads com o professor, né? Seguindo a lógica, etc. Então, das duas, ou o intelecto da pessoa não é realmente preparado para o Vedanta, ou a pessoa, né, de modo muito honesto, né, ela fala assim, não, eu compreendo tudo isso, mas ainda assim existe uma força, essa ignorância tão grande dentro de mim, que me compele a votar no partido errado. Então, fui forçado, mas que força é essa? Duryodhana dizia já, né? Eu sei exatamente o que é o Dharma, mas ainda assim existe essa força dentro de mim que me compele a agir em violação do Dharma. Eu me sinto impotente diante desta ignorância. Então, essa é uma posição que você ponderou e você pode fazer o seu voto no samsara, ou você pode fazer, eu gostaria disso, mas essa força é maior do que mim, eu jogo a toalha e me entrego. Esta já é uma atitude mais honesta, né? Não, eu me entrego. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o melhor seria, né, eu votar e seguir, né, os ensinamentos do Upanishads até que eu seja totalmente livre dessa ignorância, liberto dessa ignorância. Então, eu vou fazer isso, mas ainda assim parece ser algo difícil, talvez eu não esteja bem qualificado. E é um fato. Ou você é qualificado, ou você não é qualificado, mas se você não é qualificado, pelo menos você pode assumir isso e trabalhar para o desenvolvimento de tais qualificações. Mas você precisa ser humilde. Vocês lembram das pré-qualificações para o Vedanta? Humildade, né? Confiança, né? Confiança nas escrituras, humildade. Qual é a terceira, Marcelo, que eu esqueci agora? Paciência. Paciência, porque não acontece de um mês para o outro, de um dia para o outro, como aqui diz nesse verso, né? Aqueles que fazem ações para desfrutar dos resultados, eles obtêm resultados rapidamente neste mundo, né? Então, o caminho, né, o bloco de ações e resultados é algo muito mais fácil. Mas o bloco da contemplação, de modo a haver uma resolução permanente da problemática humana, ele oferece resultado, na verdade é o único resultado satisfatório e permanente, livre de defeitos, mas ainda assim requer mais esforço, é mais difícil, mais esforço, e, portanto, o indivíduo precisa ter paciência também, né? Senão, e a humildade de dizer assim, não, eu não sou qualificado, portanto, né, eu estou pacientemente me dedicando para ver se eu desenvolvo essa atitude do Karma Yoga, isso e aquilo, as minhas qualificações, quem sabe nesta vida, sejam desenvolvidas, mas encontrar uma pessoa com este nível de integridade, com esse nível de honestidade, né, e nível de confiança e paciência, né, não é fácil, né? Então, é isso. Então, o Krishna deu uma choradinha, né, dizendo que as pessoas, no final das contas, elas acabam desistindo do Vedanta, né? Não, está difícil, estou tentando, né? Eu sei que eu tenho que trabalhar nas minhas vassas, nos meus desejos, nos meus apegos, né? Essa problemática do samsara, que começa com os ragas e dveshas, eu estou trabalhando em tudo isso, mas depois de 3 meses, eu falei, 3 meses já passou,
eu estou desperdiçando minha energia, 3 meses de energia, né? 2 horas por semana, nos finais de semana. Nossa, eu estou desperdiçando a minha vida, né? Depois de 3 meses, eu ainda não, né, resolvi o problema dessas vasanas, né, vinculativas que criam encrenca na minha vida o tempo todo, né? Então, eu vou desistir, em vez de desistir das vasanas, eu desisto do Vedanta, né? Naturalmente, esta é a solução mais simples, né? Portanto, Krishna diz, buscando os resultados das ações, muitas pessoas estão interessadas apenas nestes resultados, né? E esses resultados são finitos, né? Eles não são resultados permanentes, né? No Tatu Upanishad, isso é colocado. Tão bom quanto o agradável, no Tatu Upanishad, esta outra passagem no capítulo 1, verso 2.2. Tanto bom quanto o agradável se apresentam a um homem. A alma calma os examina bem e discrimina. Sim, ele prefere o bom ao agradável. Mas o tolo, o aviveka, aquele sem discriminação, escolhe o agradável por ignorância, ou ganância, ou avareza, né? Então, o que ele está dizendo aqui, o bom, né, é aquilo que é justo, é aquilo que é dharmico, né? Então, a pessoa que tem uma mente satívica, uma mente contemplativa, ela examina a situação e escolhe, exercita o seu livre-arbítrio a favor do Dharma, né? Ela discrimina, ela tem disciplina, ela prefere o Dharma ao agradável. O que é o agradável? O bom é o justo, o certo, o correto, e o agradável são os prazeres sensoriais imediatos, né? Instantâneos. Não, eu quero o que eu quero e não importa. Vai fazer mal para o seu corpo mais tarde. Você talvez tenha um câncer no futuro, porque você só come porcaria e toma café o dia inteiro, vai ter um problema no estômago, a sua saúde vai piorar ainda mais, mas né? Quando vier, eu trato disso, né? Agora eu quero o que eu quero. Então, eu quero o meu prazerzinho sensorial, em vez de optar por aquilo que é o mais sábio, que é justo, que é bom. Então, o mais fraco, que é apresentado como tolo, escolhe a satisfação imediata, né? Instantânea. Por quê? Por ganância e avareza. Ela quer aquela dose de satisfação imediata, né? É por ignorância mesmo, né? Mas, para um ser humano, tanto o finito quanto o infinito estão disponíveis bem na frente. Então, essa escolha entre a solução permanente, né, e a solução temporária, infinita, né, e defeituosa, existem a cada momento de nossas vidas. A pessoa satívica, a pessoa contemplativa, sábia, inteligente, escolhe o caminho do infinito. Ele quer uma resolução que seja definitiva, né, e permanente, né? Ele não quer o impermanente, ele não quer, né, o finito de novo e de novo. Ele quer uma solução permanente. E a pessoa, sem, né, esta discriminação, sem esta força mental, emocional, ela escolhe o finito. Não, eu escolho a minha satisfação imediata, instantânea, né? Eu faço uma coisa para obter um resultado imediato, eu escolho isso e chega, né? Então, é uma pessoa com dificuldade discriminativa, né? Eles buscam resultados imediatos, né? Instantâneos, que são sempre finitos, né? Por exemplo, nível de energia. Todos nós sabemos que a cafeína nos dá energia, né? E produz uma energia instantânea, imediata, né? Mas a ciência médica já compreendeu que esse nível de energia é a ciência médica da ciência mais honesta mesmo, né? Não comprada ou investida, né? Ou sob o controle das indústrias farmacêuticas, né? Mas os cientistas e médicos honestos, eles sabem que esses picos de energias obtidos pela cafeína é uma energia artificial e que tem um dano grande na saúde física, né? Por outro lado, abandonar aqueles picos de energias, né, se torna mais difícil, porque me dá um resultado
instantâneo, tá? Eu sei que dura pouco, é uma energia que não é equilibrada, não é natural, né? Mas eu sou viciado, eu tenho essa vássana e tudo bem, né? Então, a maioria de nós escolhemos essas soluções instantâneas, rápidas, imediatas, e que né, dentro do contexto espiritual, que são ações e resultados. Faz isso e obtém aquilo, repita esse mantra, faz essa meditação de foco nisso e naquilo, pensa nisso. Então, essas coisas, né, elas são muito mais facilmente obtidas, né, essas ações finitas, mas elas produzem resultados finitos, mas quase todos nós escolhemos essas opções, né, esse bloco, né? Ok. O resultado nascido da ação vem rapidamente, porque o Karma Pala é mais rápido em comparação com o Jnana Marga, né? Então, você faz uma ação, você experimenta o resultado. Eu estou com vontade, eu estou me sentindo triste, então eu vou fazer uma ação muito fácil. Eu levanto do meu sofá, vou na geladeira, pego aquela torta de chocolate, corto uma fatia, né? E como aquilo ali com um copo de refrigerante, né? Então, eu coloquei no campo uma ação, né? E o resultado vem imediatamente. Imediatamente eu me sinto, agora eu estou satisfeito, né? Eu obtive o meu nível de açúcar, né? Não, o meu nível de cafeína no refrigerante, me sinto energizado, etc, etc. Né? Então, o resultado na sedação vem rapidamente. Agora, não, eu não vou entrar nessa, eu vou parar agora e discriminar a situação, lembrar de todos os apontamentos científicos a respeito do açúcar, isso e aquilo, e, de repente, eu vou buscar uma solução mais permanente para esse sentimento de vazio, de tristeza, que me compele a comer essa torta de chocolate, muito embora esteja fazendo muito mal para o meu corpo físico, né? Então, as pessoas, elas querem resultados lá, assim, e o Jnana, né, a investigação, né, para obter esse conhecimento, na seção do Jnana Marga, em vez do Karma Marga, né? No Jnana Marga, né, no Karma Marga é rápido, mas no Jnana não é tão rápido. O resultado do conhecimento é muito bom, obter conhecimento é muito fácil, mas a preparação para o conhecimento é o trabalho mais difícil. Aqui o Swamiji está apresentando um outro ponto. Jnana Pala é rápido, é mais rápido ainda do que o resultado de ações. O resultado de ações, ela tem que lidar com um monte de outros fatores, um monte de outras ações colocadas no campo, né, para obter, definir, determinar um resultado. E aqui o Swami está dizendo que, na verdade, o resultado da contemplação, através da compreensão, né, é muito mais rápido. O resultado do conhecimento é imediato, é por isso que nós chamamos o autoconhecimento, o conhecimento direto e imediato. Porque no momento que você compreende, o resultado é imediato. O resultado é muito mais rápido. E é um resultado que produz um fruto permanente, um fruto não defeituoso. Portanto, o conhecimento é muito fácil. O resultado desta contemplação, que é o conhecimento, é muito rápido. Mas a preparação para este conhecimento é o que é o trabalho mais gradual, demorado e mais difícil, né? Então, o Swami está apresentando o fato que, né, o trabalho de desenvolvimento, de purificação, é o trabalho que, né, afasta as pessoas do Jnana Yoga do Vedanta. Por quê? Porque é duro, é difícil, é gradual, é lento, a gente tem que lidar com as nossas dificuldades, limitações, as vassanas todo o tempo criando problema, aquelas vozes, né, dizendo não, não, por isso e por aquilo, todos aqueles argumentos, né, contrários, né, à lógica, né? Então, é isso o ponto aqui, né? Obter, desenvolver as qualificações para este conhecimento é o trabalho mais difícil. É como num casamento, ele apresenta aqui, o casamento tem tantas coisas dentro
da cultura védica, né, hindu, como escolher o marido, a mulher, né? Então, famílias, e quanto vai custar essa mulher, esse casamento, quanto que vai me custar, isso e aquilo, eu tenho que calcular um astrólogo. Então, depois de tudo isso, você acaba marcando a data do casamento, as famílias definem, né? Elas escolhem os casamentos na Índia, ainda nos dias de hoje, em muitos lugares, muitos locais. Ainda assim, no final das contas, o casamento ocorre em poucos minutos, né? O casamento é fácil, mas a preparação é muito longa, né? No verso 13 ele diz: a divisão social quádrupla, né? Ela também foi criada por mim, não pense que foi criada pelos homens. Essa estrutura social quádrupla foi criada por mim e ela é criada com base no gunas e no karma, ok? Então, a gente vai analisar nos próximos versos, de ângulos diversos, né? Este conceito que é um conceito bom de compreender, né? Porque existe muita, mas na Índia, aquela divisão por castas sociais, e para mim aquilo ali não é correto, entendeu? Existe uma falácia, né, na estrutura védica ali, etc. Então, a gente vai compreender um pouco melhor tudo isso, embora eu não seja realmente nem perto de ser um experto nesses aspectos da cultura hindu, né, védica, né? Então ele diz, essa divisão, ela foi criada por mim com base nos gunas e no karma. Conheça, saiba que eu sou o criador de tudo, inclusive dessa estrutura social. Então a estrutura social que aparecem diante de nós, elas fundamentalmente elas foram criadas pelo Criador, porque ele compreende que, né, a gente precisa de tudo e de todos dentro da sociedade. Ah, não, eu quero criar uma sociedade somente com cientistas, né? Mas se você tiver só cientistas, não tiver operários, não tiver a força da ordem, né? Se você não tiver os empresários para manter a economia, então todos essas divisões sociais de classes, né, elas são igualmente importantes, porque uma sociedade ela requer diversos tipos de atores, né, participando dela, né? Haja vista formigueiro, colmeia, são exemplos, né? Legal, bacana. Então eu disse que o Senhor, ele falou, conheça que, saiba que eu sou o autor também. Conheça, saiba que eu também sou um não fazedor imutável. Eu crio tudo isso, mas eu não faço nada, né? Saiba que eu sou o autor e me conheça também como um não fazedor imutável, né? Então eu sou a carta, né? E eu sou a bhokta, né? Nirvikara. Eu sou Nirvikara, eu jamais me modifico, jamais faço nada, jamais experimento nada. Eu sou somente o Criador e o princípio imutável que, por outro lado, sustenta tudo isso, né? Até destrói tudo isso, né? Porque Brahman, né? O Krishna, o Criador, ele se manifesta como o Criador, o sustentador e o reciclador ou destruidor, né? Então, eu disse que o Senhor concedeu as escrituras na forma dos Vedas e as escrituras elas servem este fim espiritual. Mas os fins materiais também estão ali, dizendo, né? Existem dicas, né? Que falam não existe nenhum problema de obter os seus desejos, objetos de desejos materiais, porque o ser humano tem que passar por tudo, né? Então, até que ele desenvolva maturidade suficiente para os Upanishads. Então, você tem diversos objetivos na vida, né? E o objetivo final é o objetivo permanente, o objetivo infinito, o objetivo de compreender a sua natureza infinitamente ilimitada, né? Os fins materiais são muitos, né? Mas o fim espiritual é um. Isso é bacana, né? Os ganhos e as buscas materiais são infinitas em números, né?
Mas a busca espiritual é uma. A pessoa pode argumentar e dizer, não, as buscas espirituais, elas são muitas, existe uma infinidade de buscas espirituais. Porque todas as avenidas nos levam a Roma, né? Não, existem diversos caminhos espirituais que nos conduzem ao único caminho, que é o Jnana Yoga, a compreensão, a contemplação e a compreensão daquilo que eu já sou, né? Purna, né? Purnatvam é a minha natureza, sempre foi. Então, existem somente diversos objetivos, caminhos materiais, mas existe um para o ganho espiritual. Então, o Criador também nos deu dois tipos de caminhos. O caminho, né, portanto, né, ele nos deu dois tipos de caminho espiritual, que é o Karma e o Jnana, né? Karma Yoga e o Jnana Yoga. E o Criador também falou sobre os buscadores na forma de seres humanos. Agora, Krishna diz que ele não apenas nos deu os Vedas para cumprir diferentes fins, mas também prescreveu um estilo de vida para os buscadores. Eu não somente apresentei os ensinamentos dos Vedas, né, como também, como parte dos ensinamentos dos Vedas, eu apresentei um estilo de vida, uma estrutura social que conduz, né, o indivíduo mais facilmente ao desenvolvimento dessas qualificações. Eu também prescrevi essa estrutura social, com diversos estilos de vida que servem propósitos para indivíduos, né, em momentos de desenvolvimento distintos, como também pessoas com temperamentos gúnicos distintos, né? Então, tudo isso foi prescrito dentro dos mesmos Vedas, que é um manual, né? Um manual humano. Que manual humano é esse? É como ser humano e como me comportar para sair do samsara, né? E assumir a minha identidade, não como humano, mas a minha identidade como o oceano, como o Brahman. Então, eu prescrevi um estilo de vida seguindo o qual uma pessoa pode realizar tanto os ganhos materiais como o ganho espiritual. Essa é a beleza do Karma Yoga, né? Karma Yoga é um caminho espiritual que permite ao indivíduo realizar ambos, né? Eu não gosto daquela expressão brasileira de matar 2 coelhos com uma cachaçada só, que é violenta essa expressão, é feia, né? Mas aqui são, né, com uma ação, né, você está obtendo 2 tipos de ganho, o ganho espiritual e o ganho material, né? Vocês compreendem isso. O Marcelo ia fazer uma piadinha, mas de repente... Não, matar com uma cachaçada não são os coelhos, são os perus, na véspera de Natal que você mata com cachaça. Ah, é? É cajadada, coelho é cajadada. Cajadada. Se fosse Cajadada, com cajado. Com cajado, dá uma cajadada. Aqui no Rio de Janeiro eu aprendi coelhos, não sei porquê, né? Mas tudo bem. Mas de qualquer maneira... O certo é coelho, mas não é com cachaça, é com cajado. 2 coelhos com uma cajadada. Eu falei cachaçada ou cajadada? Aí eu fiz a piada dos perus. Porque eu tentei ser mais gentil com o coelho. Se você der um monte de cachaça e ele morrer embriagado, né, é melhor para ele. Gambá que gosta de cachaça. Então, um estilo de vida seguindo o qual uma pessoa pode realizar tanto o fim material quanto o espiritual. E é um dispositivo engenhoso, né? É engenhoso, para dizer pouco, né? Normalmente, o fim espiritual e o fim material são distintos e opostos, né? Porque em fins materiais eu estou buscando coisas externas a mim, que eu penso possa produzir a felicidade que eu estou buscando. E os ganho material, a busca espiritual e o ganho espiritual, eu não estou buscando nada lá fora, eu estou buscando, né, algo que seja já parte da minha existência intrínseca, né, a compreensão da minha natureza inteira, feliz e completa, né? Então, são 2 buscas aparentemente
diagonalmente distintas, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Não é bem assim quando nós apresentamos caminho espiritual dividido em duas partes. A parte final, que é a contemplação e compreensão, e a parte inicial, que é o desenvolvimento de qualificações ou purificação do complexo corpo-mente. Então, neste período, nesta fase, né, de desenvolvimento dessas qualificações, né, eu estou fazendo ambas as coisas. Eu estou buscando realizar desejos materiais, mas com uma determinada atitude e através de uma compreensão que converte aquelas ações cujo objetivo é ganhar alguma coisa, né, do mundo, mas sabendo que, através da minha compreensão e da minha atitude, eu estou ganhando algo que é superior ao ganho material, que é purificação e preparação espiritual. Preparação para quê? Para o Yana Yoga, Shravana, Manana e Didhyasana. Eu vou de buscas exteriores em buscas exteriores, lembrando que a minha busca real é a busca pelo desenvolvimento, né? o refinamento, ou purificação da minha mente. Eu deixo de buscar a satisfação e a segurança através do ganho dos objetos e eu quero a satisfação através da observação do Dharma, para que mais tarde, uma vez eu tenha me tornado um buscador do Dharma também. O Dharma é uma busca humana maravilhosa. Okay? Ela é entre a busca de moksha e a busca física dos objetos mundanos, né? Então, você está buscando as coisas mundanas do mundo. Aí você se toca que existe a etapa da busca do Dharma, a busca pela observação constante do Dharma, né? E aí você começa a sacrificar os seus desejos e aversões pelo Dharma, né? Então, você está valorizando mais o Dharma. Então, quando você se torna um buscador do Dharma, a terceira busca humana é o Dharma, que é o quê? A busca pelo melhoramento, pela purificação, e eu faço isso através, né, da observação das leis do Criador. Eu sou a criatura dentro da criação. A criação, ela é estruturada segundo leis e princípios que a regem, né? Então, eu vou observando tudo isso. Então, eu estou simplesmente, né, buscando as minhas coisas materiais, mas, ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo, né, as qualificações, purificando, refinando, me preparando para a quarta busca humana, que é a busca por moksha, a libertação do samsara, a busca pelo autoconhecimento claro e firme, né? Então, o Dharma é uma compreensão, atitude religiosa e espiritual através da qual eu busco os meus objetivos materiais mundanos, mas agora eu estou buscando com uma atitude, uma compreensão diferente. Vocês entendem a busca do Dharma, o quanto maravilhosa ela é, porque ela não envolve sacrificar as buscas por seguranças e entretenimentos e prazeres sensoriais. A busca do Dharma me permitirá buscar artha, karma, né, seguranças e prazeres e entretenimento, mas com uma outra atitude que eu busco aquilo, mas com total observação do Dharma, com total reverência ao campo, com espírito de dedicação, de doação, de entrega dos resultados ao Senhor, e assim fazendo, eu estou desenvolvendo esse melhoramento que se torna o meu objetivo principal. Então, o objetivo material é subserviente ao objetivo Dharma. A minha busca é a busca do Dharma. As buscas por seguranças e prazeres, elas se tornam secundárias e elas não se contradizem com a busca do Dharma. Você entendeu, Mariné? Bem separados e levando a fins diferentes estão esses dois, a ignorância e o que é conhecido como conhecimento, né? Então, parecem ser dois fins, dois caminhos, a busca pelo material e a busca pelo espiritual, mas elas se fundem, né? Você busca o espiritual apesar
né, do materialismo, né, apesar deste mundo físico-material e apesar das minhas buscas por aquilo que é genuinamente necessário para a minha subsistência, né? Então, eles parecem separados, parecem levar a fins diferentes, né? Mas eles, no final das contas, eles mergem, né? E esta é a busca pelo Dharma, o desenvolvimento, a purificação, a preparação. A ignorância e o conhecimento é conhecido como conhecimento. Normalmente, os fins espiritual e material são os opostos, mas o Criador aqui nos diz que criar um estilo de vida único pelo qual uma pessoa possa realizar tanto o fim material quanto o fim espiritual, né? Naturalmente, isso é válido dentro do âmbito do Karma Yoga, dentro do âmbito da busca dos 3 primeiros buscas humanas, né? Segurança, prazeres e Dharma, né? O que os sansaris buscam? Eles buscam seguranças e prazeres e entretenimentos sensoriais, né? Então, o objetivo do Vedanta é motivar e convencer o sansari de começar a buscar o quê? Dharma, né? Se ele começa a buscar Dharma, melhoramento pessoal, né, desenvolvendo uma personalidade religiosa, espiritual, que compreende o Criador, a criação. Então, ele fazendo isso, gradualmente, sem abandonar as 2 primeiras buscas, ele vai crescendo espiritualmente. Mas esse espiritualmente é um crescimento das qualificações necessárias para que ele possa compreender a sua real natureza como o espírito de tudo, né? Então, essa espiritualidade a gente poderia chamar de espiritualidade preparatória. E a espiritualidade final é a espiritualidade contemplativa que produz o autoconhecimento e a libertação do samsara. Espiritualidade preparatória, espiritualidade conclusiva. Os sansaris buscam só seguranças e prazeres sensoriais, né? Então, diversos dos nossos textos, né, eles mencionam, né, nós temos que não condenar a busca por artha kama, né, seguranças e prazeres sensoriais, mas nós precisamos de integrá-la, entregar a esta a busca pelo Dharma. Então, tudo isso, é somente isso que a gente precisa fazer no primeiro estágio, integrar a busca pelo Dharma, pelo desenvolvimento pessoal do indivíduo, né? Através desses ensinamentos religiosos e espirituais do Bhagavad Gita, né? Então, você integrou, e aí a busca por moksha se torna um objetivo que naturalmente irá brotar no coração e na mente do indivíduo que realmente se tornou um Karma Yogi e desenvolveu o espírito do Karma Yogi, né? E qual seria esse estilo de vida engenhoso? Deve ser um estilo de vida que uma pessoa seja capaz de realizar desejos materialistas. Não se deve dizer que você não pode fazer isso. Os Vedas dizem que você pode buscar qualquer coisa que o Krishna Lord diz que eu irei facilitar os seus ganhos, né? Você lê o artigo todo, não fume, pare de fumar, pelo menos lendo de novo, desistir. Desistir do quê? Desistir de ler aqueles livros. Essa é uma outra piadinha que o Swami gosta muito, né? As pessoas desistem daquilo que requer esforço, disciplina e aplicação, né? Elas desistem do Vedanta, desistem de ler o livro que ensina como parar de fumar, né? Em vez de desistir de fumar. Então, quando uma pessoa está cheia de desejos materiais, se os Vedas dizem que o desejo é errado, que não deve desejar, este é um conselho não inteligente. Portanto, o estilo de vida védico encoraja a pessoa a realizar, satisfazer o seu desejo onde quer elas estejam, no seu estágio, no seu processo de desenvolvimento pessoal. Então, o que os Vedas diriam, então? Para satisfazer os seus desejos, né? Você deve fazer as ações em harmonia com o seu desejo
mas você precisa de observar o Dharma e ser disciplinado, regulado. Seja disciplinado, seja moderado, né? Que seus desejos sejam realmente, né, genuínos, né, proporcionalmente, né? E satisfaça os seus desejos, né, moderadamente, de modo disciplinado. O propósito da disciplina não é dito, é como uma pílula revestida de açúcar, né? Então, no Vedanta, a gente não fala, você simplesmente pode obter o que você quiser se você se tornar um Karma Yoga. Aí o samsara diz assim, opa, então eu quero. Se eu não preciso sacrificar os meus objetos de desejos materiais, mundanos, eu quero sim. Né? Então, é uma pílula do Karma Yoga revestido, né, de materialismo, né? Aquele açúcarzinho que diz, você pode obter tudo, mas a pessoa não sabe que no momento que ela se torna um Karma Yoga, ela se tornou uma pessoa, ela precisa se tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa que estuda as escrituras a respeito de Mithya, né? E que começa a desenvolver uma certa maestria sobre essa ignorância, né, cósmica, né, que compele os indivíduos a viverem puramente, meramente, materialisticamente, né? A disciplina é como uma pílula revestida de açúcar. Quando a criança toma um comprimido, ela toma porque você revestiu com chocolate, às vezes, né? Da mesma forma, os Vedas prescrevem a disciplina e sem dizer muito, né, a respeito dela, sem dizer nem muito a respeito do propósito, no início, né? E você conhece a beleza. Se você satisfaz os seus desejos materiais, seguindo a disciplina védica, então a beleza é que gradualmente você abandonará esses desejos materialistas sem precisar lutar contra eles e reprimi-los. Então, esta é a beleza, esta é a sabedoria dos Vedas e dos nossos professores. Nada precisa ser combatido de forma violenta, né? Deste modo, você descobre gradualmente e naturalmente o desejo por o quê? Por Dharma Moksha. Você começa a vida, desejos a respeito de Artha Kama, né? Segurança e prazeres, né? E gradualmente você sendo disciplinado, você observando, né, as regras do jogo, né, observando, seguindo a lógica apresentada pelas escrituras do Gita, você gradualmente vai passar do desejo de segurança e prazeres para o desejo de Dharma e Moksha. Este é um processo gradual. Sem repressão dos desejos materiais. Jamais siga o caminho da repressão ou da negação dos seus desejos, das suas vasanas. Compreenda as suas vasanas vinculantes e somente através da compreensão a sua força de vontade, né, será forte o suficiente para disciplinar esses desejos compulsivos. Muitas pessoas na sociedade, olhando para os sannyasis jovens, eles sentem simpatias por eles. E ficam pensando, porra, os caras, né? Como é que eles devem sofrer? Eles só têm um vestido, eles não têm estilo de cabelo, eles não têm estilo de barba, a barba tem que deixar ela crescer infinitamente. Cabelo também, ou ele cresce infinitamente, ou você tem que raspar tudo, né, periodicamente. Só tem um vestido para usar, uma cor de vestido, e fica horas e horas estudando, né, vivendo uma vida de solitude, né, na floresta ou no ashram, né, contemplando, lendo, né, fazendo as suas disciplinas, né. Então, as pessoas veem esses sannyasis, isso dentro do contexto hindu, né? Veem esses sannyasis assim, putz, o cara fez uma escolha difícil, né? Nos velhos tempos, as famílias se sentiam orgulhosas de doar um dos filhos para a tradição
Vedântica, Védica Vedântica, né? Mas nos dias de hoje, as famílias não querem que os filhos se tornem sannyasis, porque é visto como uma simpatia, né, de pena, né? Que pena, o cara fez uma escolha estranha. Ele vai se tornar mais um parasita social, esses caras que não produzem nada, que não trabalham, que ficam lá fazendo sadhanas espirituais e estudando as escrituras, né? Então, as pessoas, elas têm pena desses sannyasis, têm uma certa simpatia, dizendo, nossa, o cara deve sofrer muito essa solidão. Mas, por outro lado, os sannyasis, eles sentem pena dos chefes de família, eles têm uma simpatia pelos samsaris, chefes de família, porque dentro deles eles dizem, nossa, esse chefe de família, né, eles só vivem conflitos e encrencas, né? Tem sempre uma crise depois da outra, porque viver na sociedade como um grihasta, né, um fazedor, né, um dono de negócio, dono de família, etc., você tem que lidar com problemas o tempo todo, né? Resolvendo karma o tempo todo. Então, as pessoas veem, né, os sannyasis, têm simpatia, e os sannyasis olham para eles assim, nossa, as pessoas não têm ideia, né, o quanto feliz eu sou como um sannyasi, né? E eu tenho pena dessas pessoas, porque elas se sentem superiores. É muito curioso isso, as pessoas, né, elas têm a tendência de projetar no outro a nossa própria realidade, né? Eu tenho alguns amigos que sempre fizeram isso. As pessoas se acham sábias. Tem uma pessoa conhecida que de vez em quando me joga umas dessas, né? Poxa, você, afinal de contas, você é humano, você deve sofrer solidão ali morando sozinho no mato, né? Com as suas galinhas, né? Eu fico meio porque você é uma pessoa humana, né? A natureza humana é sofrer solidão e ter depressão de vez em quando. As pessoas projetam isso em mim, Marcelo. E eu não falo nada. Eu vou falar o quê, né? A pessoa projetou isso porque a pessoa ainda não tem uma confiança de que o autoconhecimento resolve esse tipo de problema. O Yanni é aquele que é satisfeito em si, por si e com si, e não depende de muletas e bengalas e coisas, pessoas, atividades. Ele é simplesmente satisfeito, a mente foi pacificada através do Yanni. Mas as pessoas jogam essas projeções, ficam simpatizando, dizendo, pô, você deve estar sofrendo realmente, né, uma solidão horrível ali, né? Eu olho para essas coisas que me dizem, né, e eu simplesmente sigo o caminho do silêncio, né? Não falo nada a respeito dessas coisas, né? Agora eu aproveito para, né, dentro desse contexto aqui de simpatia com os sannyasis. Portanto, quem deve simpatizar com quem? É o sábio que tem simpatia ou pena do ignorante, ou o ignorante que sente simpatia do sábio, né? E pena, porque o sábio ele está perdendo o mundo material. Né? O sábio abdicou da materialidade do mundo, e aí as pessoas lá no mundão, né, se lambuzando de experiências, né, de prazeres e dores, fico pensando, porra, o que aconteceu com meu pai? Ele abandonou tudo isso para viver uma vida de reclusão, de solitude. O cara está perdendo o mundo, deve ter algum problema com ele. Eu simpatizo com ele, eu tenho um pouco de pena, né, desta escolha do meu pai ou do meu filho, né? Os meus pais pensavam assim no início, quando eu abandonei a busca pelo sucesso social no mundo, né? Quem é que é simpatizante com um com o outro, né? É o sábio com o ignorante ou o ignorante com o sábio? Ninguém deve ser solidário com ninguém, porque todo mundo tem que perseguir aquilo que ele deseja, na idade que ele esteja apropriado, no nível de desenvolvimento que ele esteja, né? Então, não tem necessidade de simpatizar com ninguém, cada um vivendo o seu processo. É por isso que eu nunca falo nada quando as pessoas projetam coisas e falam coisas a respeito, né, de como eu talvez experimente a minha vida, o meu meio ambiente, né? As pessoas projetam, quase todos nós projetamos, né? Eu fico pensando no Marcelo sem cabelo, às vezes eu projeto também assim, pô, o Marcelo deve ter um complexo com aquela careca, né?
mas de vez em quando ele se diverte e parece que ele não tem nenhum problema. Projeção humana, né? Então, quando eu chegar à espiritualidade, eu não sentirei falta de nada na vida, mesmo que o mundo simpatize comigo. Eu não me importo. Pô, eu já citei para você algumas vezes, né? Alguns apontamentos de uma pessoa, né, da minha família, né? Muito próxima, né? O meu próprio irmão, né? Uma vez, né? Numa festa, eu não estava presente, eu estava no exterior, ou uma coisa ou outra, meu filho lá, todo mundo lá, o cara bebe um pouco mais e começa a dizer coisas para mim abertamente, dizendo que eu sou o meu maior inimigo, porque eu sou um fracasso, eu abandonei minha profissão e sempre que eu desenvolvia um ganha-pão eu abandonava, né? Que tem alguma coisa errada comigo, né? E a gente tem que ouvir essas coisas e ficar quietinho, né? Porque é melhor deixar o outro imaginar que ele seja sábio e você seja ignorante. Como é que você vai reverter isso, né? Não é assim, Felipe? Você também tem esse problema? Então não importa, eu não me importo. Essa conversão gradual de valores vai ocorrer. Assim, tal projeto de vida é o projeto de vida védico, né? Gradualmente você se tornará mais sábio, e os seus desejos vão ser convertidos em desejos de Dharma Moksha em seu devido tempo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.